Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem tem dificuldade para achar, o obreiro vai ajudar você. Romanos capítulo 8, Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem Romanos. Lá no começo do Novo Testamento, capítulo 8. E depois que os obreiros ajudarem a achar, podem sentar também, por gentileza. Romanos capítulo 8. Nós vamos pregar hoje sobre a lei da graça. Existe a lei de Moisés e a lei da graça. A lei da graça é, como a gente sempre fala, é onde que todos têm livre acesso ao Pai. A lei de Moisés, somente os profetas tinham condições de se achegar diante de Deus para pedir algo para Ele. Ou quando o próprio Deus falava, para querer falar com o povo, tinha que ser diretamente pelo profeta, e o profeta passava a palavra para o povo. O povo não tinha condição única, ou o povo separado, sozinho, ou no seu quarto, ou em algum lugar, pedir autorização para Deus para entrar diante dele, ou dos átrios dele. Teria que ser tudo pelo profeta. Hoje nós temos liberdade para entrar dentro dos santos, amém, pessoal? Ou seja, eu posso fazer minha oração no meu quarto, Deus me ouve. Você pode fazer a sua oração no seu quarto, no seu oculto, Ele vai ouvir você, porque hoje você tem liberdade pela cruz de Cristo, pela crucificação de Cristo. Quando o véu do templo se rasga, foi o momento em que você teve liberdade para poder entrar diante dos santos. Romanos capítulo 8, o título diz assim: a nova vida. Isso é o que vocês estão tendo agora, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, olha só o que diz aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler tudo, depois eu vou explicar. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do quê? Do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta muita atenção. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou mostrar mais para frente um outro versículo que fala a mesma coisa. Versículo 15: porque não recebesse o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, para recebestes o Espírito, mas recebestes o Espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Aí diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Agora vamos explicar. Romanos capítulo 8 mostra a vida do cristão que vive segundo a graça, a lei da graça. Quando Paulo fala, enviando a carta aos romanos, que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a condenação que não há na vida de uma pessoa é para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Existe condenação ainda? Sim, para aqueles que estão no mundo. Mas a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais condenação. Não há mais condenação na nossa vida. Quando a gente sempre fala que pregadores pregam e dizem que aqueles que não tiram o dízimo, por exemplo, é um exemplo que eu vou dar para você. Você não está tirando o dízimo, você está debaixo de maldição. Eles não falam isso, você está sendo condenado. Mas se você está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não há mais condenação para você. Então está tendo confronto de palavra? Não. Simplesmente pegam um versículo isolado do Velho Testamento e tentam aplicar no Novo, aonde que muita gente acaba caindo e desfalecendo, achando que se ela tirar o dízimo dela, ela pode estar bem com Deus e pode ser salva, quando eu vejo que o que mata o cristão é o pecado. O que afasta eu de Deus é o meu. Eu tirei o meu dízimo, pastor, eu estou bem com Deus, mas ainda eu tenho muitas coisas ainda em haver, eu tenho uma dívida com Deus. Você está em pecado, meu amigo. Pastor, eu sou um dizimista fiel, todo mês eu estou ali dizimando, mas ainda tem questão que eu tenho que resolver. Você está em dívida com Deus, meu bem. Ainda a questão principal que pode te condenar pelos séculos dos séculos não foi ainda resolvida, que é o pecado do homem. Se a Bíblia diz que não tem condenação, hoje a gente ajuda a obra de Deus com o coração, amém? Deus ama aqueles que dão com alegria, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Hoje nós ajudamos a casa de Deus, amém? De coração. E eu sempre falo, aqueles que vão ajudar a casa de Deus e ajudam talvez com remorso, isso vai me faltar, não ajuda. Retém para você, porque vai ser da mesma forma como se você não tivesse colocado nada dentro do alforje. Mesma coisa. Condenação não há, então mais vale eu fazer com o coração, amém? Se eu sei que algo me condena, a gente pregou semana passada, mostramos na Bíblia, até um tempo atrás a gente pregou na outra igreja. Ninguém vai no açougue e quando chega lá e pergunta para o açougueiro: vem cá, essa carne é de quando? Esse animal, ele estava doente? Vocês perguntam isso no açougue? Não, porque a sua consciência não te condena, é ou não é? Quando você chega no açougue, logo você perde a sua carne, e ele te dá a carne, você leva para casa e faz conforme você queira. Você não argumenta, você não fala nada a respeito do que você comprou, porque a sua mente não te condena. A Bíblia diz que o cristão é a mesma forma. Se a sua mente não te condena, meu amigo, não tem nada que vai te condenar, é ou não é? Porque você sabe que você está bem com? Você está bem com Deus. Você sabe que aquele que te lavou com o sangue do Cordeiro, que te redimiu segundo a vontade, a presciência dele, a onisciência de Deus, ele é fiel, e tudo que ele prometeu ele é fiel para cumprir. Eu estava falando com um tio meu essa semana, um dos versículos que a teologia da prosperidade prega e coloca na cabeça de todo mundo, que é riqueza, é aquele que diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e nunca se penetrou no coração do homem aquilo que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Aí eles dizem: está vendo, pessoal, Deus tem a melhor vida para você, Deus quer te dar uma vida boa, uma vida de bonança. Será que é isso que ele está falando? Se a Bíblia diz que nem olhos viram, quem aqui já viu o carro mais caro do mundo? Levanta a mão. É impossível que nunca viram numa televisão, numa revista, né? Já viram? Viram ou não viram? Quem aqui nunca desejou ser muito rico? Levanta a mão. Todo mundo desejou.
Não é? Então já não está falando de riqueza, porque a Bíblia diz que nunca penetrou no coração do homem. O que ele está falando nesse versículo? A salvação. Nunca olhos viram. Vocês nunca viram como é que é no céu? Vocês nunca ouviram como é conforme o reino dos céus? E nunca penetrou no coração do homem o que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Salvação do homem, a vida eterna, a nova Jerusalém adornada. Aquilo que João fala em Apocalipse, a nova Jerusalém adornada, meu Deus. Hoje a gente mais ou menos temos uma ideia de como pode ser o reino dos céus. Um lugar lindo, a gente imagina, não é? Mas nunca penetrou no coração do homem. Paulo, ele fala nas cartas: olha, conheço um homem que subiu até o terceiro céu e viu coisas, e ouviu coisas que não é lícito que se falem. Ele estava falando dele, mas ele não falou por ele, para não se gloriar. Mas biblicamente falando, o único que pôde ver o reino dos céus foi Paulo. Quando ele em corpo físico subiu e conseguiu ver a grandeza do reino dos céus. E ele fala isso nas cartas. Não penetrou no nosso coração ainda aquilo que está preparado, mas quando a sua alma descolar do seu corpo e você, com a sua consciência limpa, a sua consciência lavada pela palavra da verdade, sendo salvo, passando pelo julgamento, e Deus falando: vinde, ó amado do meu Pai. E a mesa está preparada para a ceia com Abraão, com Isaac e Jacó, e sentaremos com ele, e com ele cearemos, amém? Aí a gente vai poder desfrutar daquilo que estava preparado para a gente. A maior riqueza do homem em terra é ele querer, é ele ter sede do reino dos céus, a salvação da alma dele. Eu não consigo entender hoje como tem pessoas, talvez não é o caso da nossa igreja, talvez não é o nosso caso, de pessoas que vêm para a igreja e ela não tem vontade, ela não tem ânimo de pedir pela salvação dela, ela não tem sede de pedir para Deus: meu Deus, crava nos meus olhos a eternidade, como disse Davi. O seu querer nessa igreja tem que ser voltado para o reino dos céus. A Bíblia mesmo diz: não buscai o que é de baixo, mas o que é do alto. Temos que buscar o que é do alto, aquilo que o ladrão não mina, aquilo que o ferrugem não consome, aquilo que o ferrugem não corrói. A nossa grandeza hoje em terra é saber que nós temos um céu a herdar. Podemos passar por tudo, mas a Bíblia diz que o ímpio não vai poder desfrutar das mesmas coisas que a gente. O injusto ou o ímpio não pode se assentar na Assembleia dos Santos. Não vai poder o ímpio ou o injusto se assentar na mesma mesa que o justo, que o santo. Hoje nós não se vemos como os santos, não é? Nós não temos capacidade para isso. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar a terra? Quem são os santos? São os separados, são os irrepreensíveis, são aqueles que não se contaminam com as coisas do mundo. Mas por que julgar o mundo, pastor? Hoje você que está ouvindo a palavra da verdade, você que é santo, separado, digamos, você tem toda a condição de se achegar diante de um pecador ou de uma pessoa que está em pecado e julgar ela segundo a palavra da verdade. Não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Isso está escrito na palavra da verdade. Você está em pecado, mas você pode morrer em iniquidade e você perder sua salvação. Você pode julgar essas pessoas segundo a palavra, mesmo que as pessoas não aceitam, mas a sua parte você está fazendo. O sangue dela não vem sobre você, amém? Hoje vivemos no tempo da graça, todos têm liberdade. Pregamos para as pessoas de fora, pregamos, mas a gente sabe, segundo a palavra de Deus, que tem gente lá fora hoje que se morresse também seria salvo. Sabia disso? Pastor, como assim? Onde está isso na Bíblia? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e tomarão o lugar dos escolhidos. E os filhos da luz, da onde? Da luz, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a ser a segunda morte. Os filhos da luz sendo jogados no lago. Pensa comigo. Muitos virão do Oriente, pessoas do mundo que têm mais condições, mais coração do que um cristão dentro da igreja. A Bíblia diz em Tiago: crê em Deus, fazes bem.
mas os demônios creem e o quê? Estremecem. Apenas crer em Deus é o suficiente? Não, até o pai de santo crê em Deus, até o macumbeiro crê em Deus, até o budista crê em Deus, mas não é o suficiente. O suficiente do cristão hoje é o que? É ele se desligar das coisas do mundo, é ele desarraigar a raiz dele do mundo. A gente acabou de mostrar na palavra que a amizade do mundo torna-se inimizade contra Deus. Está escrito na palavra, meu Deus. Será que é difícil a gente entender isso? Não somos religiosos, não, simplesmente nós não misturamos os vinhos. Como nós pregamos na semana passada, não pode colocar vinho novo em odre velho, e não pode colocar vinho velho em odre novo. O Espírito Santo, a novidade de vida, não pode habitar em templo sujo, né? Antes de a gente entrar nessa igreja, tinha algumas pessoas comigo aqui. O que nós fizemos? Jogamos balde de água para tudo quanto é lago, tudo quanto é lado, esfregamos as paredes, né? Porque nós não queríamos entrar num lugar sujo. O Espírito Santo é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ou o próprio Deus, não divide glória com ninguém. Ou é Deus ou é o diabo. Não existe meio termo, não existe neutralização no mundo espiritual. Ou servis a lei do pecado, ou estamos na lei do pecado, ou servimos a Cristo. Não podemos servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar outro. Existe somente dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou amamos a Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do mundo, o Deus que tem cegado a visão dos incrédulos para que não cresça na palavra da verdade. É isso que a Bíblia fala. A mente deles está cauterizada pelo engano. Hoje nós temos liberdade para ouvir o verdadeiro evangelho, amém? E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, que Ele nos deu essa liberdade, nos deu mais uma oportunidade, para a gente que hoje, pregando a verdadeira palavra. Mas somente isso não ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu estava falando com meu tio também essa semana, e eu acho que com alguns obreiros eu falei isso. A Bíblia fala em Romanos que ninguém será salvo pelas obras, para que nenhum homem se glorie por elas. Mas Tiago fala que assim como um corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras também é morta. Espera aí, pastor, um diz que é salvo pelas obras e outro diz que ninguém vai ser salvo pelas obras. Está tendo contradição aí, pessoal? Hein? Para quem não entende, está tendo contradição. Mas por que então Paulo falou uma coisa e Tiago falou outra? Tiago estava falando assim: aquele que é salvo vai praticar as obras de quê? De um salvo. Aqueles que é salvo, as suas obras vão ser obras de frutos dignos. As suas obras vão ser voltadas para a sua salvação. Se chegar lá fora ver um homem homicida, matando um monte de gente, ele está praticando as obras de uma pessoa salva? Ei, pessoal, claro que não. As obras dele estão sendo as obras de uma pessoa condenada, de uma pessoa que não conhece a Cristo. Tiago estava mostrando esse exemplo. Tiago estava falando assim: aquele que é salvo, pessoal, aqueles que se salvaram realmente pela palavra, ou a palavra os salvou, as suas obras são dignas. As suas obras, quem está lá fora consegue observar que essa pessoa é uma pessoa salva pelas suas obras, pelo que ele está fazendo. Pronto. Eu sou salvo pelas obras? Não, mas se eu sou salvo, as minhas obras vão ser as obras de um salvo. Deu para entender? Pronto. Agora, se as minhas obras são obras, as mesmas obras, as mesmas coisas que o mundo faz, mesma coisa, isso não mostra que eu sou uma pessoa salva. Se eu estou dentro da igreja hoje, eu falo assim: Deus conhece meu coração, como tem muita gente que fala, né? Não preciso disso não. Eu faço meu errinho ali, mas Deus conhece meu coração, meu amigo. Deus conhece o coração de quem está no inferno também. E nem por isso, como ele falou na palavra dele, aquele que nem mesmo poupou o seu filho, nem mesmo poupou os anjos dos céus, quem dirá a gente? Né? Por um erro, por um pecado, por uma falha, por um tropeço, isso pode lhe custar muito. Então a salvação vem por intermédio dele, mas a Bíblia mesmo fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Pronto. É só você começar a ler a palavra de Deus e você vai entender que a fé é por ele. Mas se eu sou salvo, as minhas obras vão ser voltadas para a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Capítulo 8, versículo 2.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:3 agora. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança ao pecado. Jesus se fez pecado por nós. Nosso pecado estava sobre ele. E o pecado de Cristo, por ele não ter pecado, mas ele se tornou pecado por nós. E o pecado que estava sobre ele arrancou, aniquilou o pecado da morte, ou a lei da morte que estava sobre nós. Por isso que a lei da vida opera em nós hoje. Por isso que nós temos livre acesso ao Pai hoje, pelo que Deus fez com Cristo Jesus na cruz. O pecado de Cristo, o pecado que estava sobre ele, aniquilou a condenação do nosso, acabei de falar, gente, do nosso pecado. Vocês estão cansados? Estão poupando palavra, né? Do nosso pecado. Versículo 4, ajuda aí, gente. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo mas segundo o. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas mas os que são segundo o Espírito para as coisas do. Como é que eu conheço uma pessoa que é de Deus? Aquele que se inclina para as coisas do. Tem vontade de orar, tem vontade de jejuar, tem vontade de ler a Bíblia, tem vontade das coisas de Deus, a sede dela, as coisas. Eu ligo, hoje a gente vai fazer uma hora na igreja, eu já estou lá. Vontade de Deus, sede de Deus, ela se inclina para as coisas de Deus. O celular dela é tudo voltado para as coisas de Deus. Você vê o celular de algumas pessoas, a rede social dela, né? Tem nada de Deus, nada. Você pode ver nas minhas redes sociais, é tudo Deus, tudo pregação, tudo palavra tudo palavra baseado na palavra de Deus, para mostrar para o povo que é o Evangelho de Cristo, né? Eu uso essa ferramenta para evangelizar. Se inclinamos para as coisas do Espírito. Nós temos Deus. Como é que eu sei que eu tenho Deus? Porque eu me inclino para as coisas do Espírito. Você tem Deus. Como é que você sabe que você tem Deus? O seu desejo, a sua sede é voltado para as coisas do Espírito. Eu estava falando até com a minha esposa em casa. Eu falava assim: meu Deus, as coisas que eu mais amava no meu pai, que eu amo no meu pai, é que às vezes eu queria falar com ele. Quando eu abri a porta do quarto, ele estava lá com a Bíblia. Toda a vida, Deus é testemunho disso. Eu abri a porta do quarto, ele estava com a Bíblia no colo, lendo a Bíblia. Eu abri a porta, ele estava de joelho chorando, orando. Eu abri tudo Deus na vida dele. Por isso que eu falei hoje, se acontecesse qualquer coisa com ele, eu estaria já mais aliviado. Claro, é pai, a gente chora, amém? Mas eu estaria aliviado, porque eu sei que tudo na vida dele era Deus. Eu via com os meus próprios olhos. No oculto dele, às vezes eu ficava desprevenido, era Deus. Quando ele ia dormir, botava uma oração, uma pregação, era Deus, tudo Deus. Hoje na vida do cristão, é Deus só na igreja. Quando chega em casa, meu amigo, é só porcaria. Tudo que ele pode ver de porcaria, ele vê. A alma dele não se compraz nas coisas de Deus, não se compraz. E aqueles que são guiados segundo a carne, a alma dele ou a carne dele se inclina para as coisas do pecado. A Bíblia mesmo diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne colhem corrupção. O que é colher corrupção? O que é inclinar? Tudo para ela é as coisas do mundo. Ela acorda de manhã já com desejo das coisas do mundo. O homem já quando sai, já sai com desejo de cobiçar, já sai com desejo de querer ter uma amante, de querer olhar para outras gurias, sei lá. O desejo do coração dele é o que está do lado de fora. Mulheres, da mesma maneira. O desejo dela é o que está do lado de fora e não o que está do lado de dentro da palavra. O que a palavra pode oferecer. Aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que ele faz é voltado para as coisas de Deus, tudo. E por isso que eu sempre falo, eu de cima do altar, eu não conheço o seu interior, mas eu consigo daqui de cima conseguir perceber muitas pessoas
que a sua vida é inclinada para as coisas de Deus, pela palavra e no momento da adoração a Deus, pelo que Ele faz no momento da adoração, pela palavra. A cabeça está onde, meu amigo? Pelo que Ele escreve, no momento da palavra está com um caderninho, porque Ele tem desejo daquilo. Tudo que o pastor prega, pô, o pastor pregou isso, eu vou pegar para poder observar em casa, para ver se realmente é isso que o pastor está pregando. Desejo de ter mais Deus, amém? Quanto mais de Deus, menos vontade de pecar. Passa um dia na igreja para ver se você vai errar tanto quanto você erra lá no mundo. Passa um dia orando, talvez precisa ser de joelho, mas aqui no seu serviço, quando você está trabalhando, fala com Deus na mente, mesmo que pessoas te chamam, fala, você está desligado? Não, estou mais ligado do que nunca, ou não é? Porque a sua mente está voltada para as coisas de Deus. É isso que eu sempre falo, quando eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Quando eu estou no meu serviço, fazendo qualquer outra coisa, não precisa estar falando, você está de joelho, mas a minha mente está voltada para as coisas de Deus. É Deus que a gente quer, é Deus que a gente tem sede. Nós não podemos ser interesseiros. Eu liguei, mandei uma mensagem para os meus irmãos, nós temos um grupo, eu falei, sabe qual é o problema de vocês, de muitos aqui nesse grupo? É que agora o pai está lá, mas todo mundo está indo para a igreja, né? Vocês são interesseiros, vocês são fariseu, é isso que vocês são. Porque quando o pai estava bem, ninguém queria ir para a igreja, ninguém queria buscar Deus. Estão buscando a Deus por quê? Vocês estão buscando pela cura do pai. Isso para Deus não vale, isso para Deus nada presta. Deus que buscamos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer, amém? Eu falei, melhor que alguém, e eu teria que dar uma palavra de fé naquele grupo, mas eu não abri a minha boca para nada. E quando eu vi que iam falar, temos que ir para a igreja, temos que jejuar, temos que orar, queria muita coisa e não fazia nada. Muitos querem Deus, mas querem as coisas que Deus pode oferecer, né? Temos que adorar Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. Volto a frisar, o versículo que eu mais falo nessa igreja, Filipenses 2:21. O povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Pronto. A maioria busca o que é do seu proveito. Talvez tem gente que amanhã tem que resolver questão, veio para a igreja para pedir. Talvez tem gente que quer realmente algo nessa semana, que precisa urgente do milagre, veio para a igreja para pedir, não veio para adorar a Deus, não veio para a palavra penetrar no coração dele, para ele mudar o interior dele, para ele mudar o caráter dele, para ele mudar o que ele está fazendo. Não, ele quer as coisas de Deus, ele quer o que Deus pode oferecer, e Deus fica de lado. Eu digo uma coisa para vocês, Deus ouve essa oração, pessoal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. As orações que a gente faz tem que ser voltada para a vontade de Deus. Tudo que pedimos no nome de Jesus, segundo a vontade dele, Ele nos concede. Pedimos para Ele, Ele vai observar, peraí, é vontade minha? Não é minha vontade, então não vai ganhar não. Né? Pedimos, meu Deus, tenha misericórdia da gente. Eu tenho que me julgar em terra. A Bíblia diz que quando eu me julgo em terra, lá em cima eu não vou ser julgado pelo mesmo pecado, porque eu já me julguei em terra. Eu chego para Deus, meu Deus, hoje, meu Pai, eu estava caminhando, eu cobicei, meu Deus, eu cobicei tantas pessoas, meu Deus, eu chamei tanto palavrão, fiz tanta coisa de errado, tenha misericórdia da minha alma, mas é aquele remorso, não é da boca para fora. Para que Deus tenha misericórdia da nossa alma, Ele vai olhar, não, Ele está reconhecendo o erro dele, né? Quando uma pessoa chora diante de você pedindo perdão, ela realmente está ali pedindo perdão mesmo, né? Realmente ela sentiu o remorso dentro dela e sentiu a obrigação de pedir perdão. Como a gente pregou semana passada, nós pedimos perdão para Deus, pedimos ou não pedimos, e não conseguimos perdoar, para Deus nada aproveita. Deus não ouve o perdão, ou não ouve a súplica de pessoas que pedem perdão, mas não conseguem perdoar. Nós mostramos na palavra isso, né? É a palavra que fala. Ou seja, tudo que a gente fizer tem que ser voltado para a vontade de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, porém fazei tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está escrito no livro de Êxodo. Eu estava vendo essa semana, eu ri comigo mesmo. A igreja, por exemplo, que entra um mudo, entra um cego, entra lá um surdo, e o pastor ora
Você vai agora, você vai levantar a mão, se realmente você... Alguém aqui já viu um mudo ser curado, pessoal, dentro da igreja? Um mudo, que era mudo e voltou a falar, alguém? Ninguém? E um cego, alguém já viu? Não? E um surdo, alguém já viu? Que não ouvia nada. Ninguém, né? Sabe por quê? Porque Deus falou em Êxodo. Eu vou mostrar ainda o versículo, eu posso botar no grupo. Deus falou assim: por acaso não fui eu que criei o mudo? Por acaso não fui eu que criei o surdo? Eu, Senhor, criei todas as coisas. Foi Ele que criou o mudo e o surdo. Pastor, mas peraí, então por que Jesus curou o mudo no tempo que Ele passava? Sabe por quê? Para mostrar a glória. Porque se você me diz que você é um mágico e não pratica as suas magias na minha frente, eu vou te chamar de mentiroso. Eu preciso ver um sinal, é ou não é? Eu preciso ver algo. Se você me diz que é filho de Deus e não mostra pelos sinais, você é um mentiroso. Então Jesus tinha que curar, Jesus tinha que levantar o coxo, Jesus tinha que fazer tudo isso. Mas hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente não vê um acamado em estado terminal de câncer. Alguém já viu ser curado? Ninguém, né? Por que tudo acontecia antes? Para mostrar a glória. E hoje? Foi Deus que criou tudo, pessoal. Deus sabe de todas as coisas. No livro de Jó, a gente pregou semana passada que os dias dos homens estão determinados por Ele, os seus meses estão contados, e Ele porá limite. Até aqui, daqui você não passa. Se você morrer hoje, é vontade de Deus. Se você morrer daqui a 100 anos, é vontade de Deus. Pronto. Se você morrer com infarto, com acidente, afogado, queimado, seja como for, Deus já previa antes do seu nascimento tudo aquilo que ia acontecer com você. Isso Ele falou para Jeremias: Jeremias, no ventre da sua mãe eu já te conheci. Ele já conhecia você, Ele já me conhecia. Ele sabia que eu ia estar aqui hoje pregando a palavra. Ele sabia que você ia estar aqui ouvindo essa palavra. Ele sabia que muitos iriam se desviar da verdade. Sabia. Ele sabia. Ele é poderoso para isso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Ele conhece a sua mente, o seu intelecto. Ele conhece o mais profundo do seu íntimo. A Bíblia mesmo diz que o Espírito Santo conhece você melhor que você mesmo. O Espírito que penetra até as profundezas de Deus, Ele conhece você melhor que você mesmo. Você se conhece? Sim, pastor, mas o Espírito Santo conhece além disso aí. Além do seu coração. Pastor, Deus sabe do meu coração. Talvez Ele sabe, mas é ao contrário, né? Deus sabe da bondade. Talvez lá no fundo, no mais escondido, tem algo que não é bondade não. Se Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, somente Ele sabe de todas as coisas. Amém? Por isso que eu falo para vocês: que garantia que você me dá que eu vou ser salvo? Que garantia que você dá que você vai ser salvo? Praticamos as obras de um salvo? Sim, praticamos as obras de um salvo. Volto a frisar em Romanos 9: se Ele disse que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser, ter misericórdia e acabou. Hoje, se a gente fosse para o inferno, pastor, está amarrado, mas para você poder entender, se a gente fosse para o inferno hoje, seria a condenação mais justa que teria para a gente. Sabia disso? A condenação mais justa, porque foi você que crucificamos Cristo naquela cruz. Um homem justo, um homem sem pecado, um homem puro, um homem limpo, um homem que não viu a iniquidade, mas morreu por mim e por você. Hoje, se nós formos para o inferno, seria a condenação mais justa que eu e você poderia ter na nossa vida, mais justa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aí continua aqui, versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, que estão onde? Não podem agradar quem? Vós, porém, Paulo fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Agora,
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora eu quero ver você responder. Eu vou ler primeiro de novo e eu vou fazer a pergunta. Portanto, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Lembra que nós pregamos semana passada em Coríntios? Se é que já não estáis reprovados. Aí diz aqui assim: se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão. Pode levantar a mão. Quem tem o Espírito Santo? Levanta a mão, pessoal. Quem tem o Espírito Santo? Quem não tem, o que a Bíblia falou ali? Que não é? Vocês não são de Deus? Vocês não são de Deus, pessoal? Você que não levantou a mão, você não é de Deus? Vou perguntar de novo: quem tem o Espírito Santo? Pode levantar sem medo. Se a sua consciência não te condena, a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Pronto. Agora você que levantou a mão, você tem certeza que você seria salvo hoje pelas suas obras, se você morresse hoje? Suas obras são baseadas naquilo que está escrito. Não há intervenção bíblica. Isso não nos condena, mas a nossa consciência é o que nos condena. A Bíblia está aqui para nos trazer vida. O Evangelho está para nos trazer vida, meu Deus. Mas a nossa consciência nos condena. Por isso que eu pergunto para você hoje: você tem o Espírito Santo? Tenho, pastor. Você tem? Não tem. Então, se você não tem, você não é dele. Não sou eu que falo, é a palavra que está falando. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E se você não tem Deus, o que você vai fazer no céu? O que você vai fazer lá em cima? Pastor, não tenho certeza da minha salvação. Se você não tem certeza, você não tem o Espírito Santo. A controvérsia, não há controvérsia. Simplesmente o que você tem medo te acusa, te condena. Está aqui, está na sua mente, está no seu intelecto, está no seu coração, te corrói diariamente. O seu pecado oculto, o seu pecado de estimação, o seu pecado escondido, isso te condena. Isso vai te mostrar a realidade. Talvez ninguém saiba, mas quando você vai dormir, você fala: meu Deus, se eu morresse hoje, eu sei que eu sofreria eternamente pelos séculos dos séculos. Isso quem te condena é a sua mente. O Evangelho está aqui para nos trazer paz. Por isso que não é o Evangelho que nos condena, ele nos constrange, amém? Por isso que o Evangelho para muitos cheira a cheiro suave, e para outros cheira a cheiro de podre, é condenação. Porque o Evangelho está expondo a nossa realidade. O Evangelho é um reflexo do nosso interior, e não do nosso lado de fora, meu Deus. Tem aquele padre Fábio de Mello, que falou que Deus, ou o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, está mais próximo da prostituta do que dos religiosos, não é? Não está nem próximo da prostituta, nem do religioso, porque ele não pode mentir com a palavra dele, não é? Imagina a prostituta lá tendo o ato dela, como que vai estar do lado dela, meu Deus? Não é? Vamos usar nossa cabeça, vamos usar nossa inteligência. Eu não estou julgando, eu não estou dizendo que as prostitutas elas não têm Deus, não estou falando isso. Eu estou falando que no ato do pecado, o que nos condena, segundo Isaías 59, eu não posso contradizer o que está escrito no livro da verdade. Isaías 1:19 fala o quê? Que os pecadores, ele vai destruir os pecadores, e aqueles que deixarem o Senhor serão juntamente destruídos. É a palavra que fala, não sou eu que falo isso. Então por isso que o povo sofre, porque não lê Bíblia, falta conhecimento. O povo não quer ler, o povo quer chegar na igreja e receber tudo mastigado. Esse é o problema. Eu amo quando você tem uma dúvida e você manda para mim, porque você está lendo a Bíblia, amém? Porque você está procurando, porque você está ali, não, peraí, vou ver realmente se é isso, tem alguma coisa. Você está procurando, a coisa que Deus mais ama é esse que se afunda, se aprofunda a palavra dele, porque ele se volta às coisas de Deus, se volta. Eu ia fazer um teste com o povo, falei para os obreiros, pensamos muito bem, da palavra de outro obreiro, pensa muito bem, não, acho que não é melhor fazer não, mas eu sei que se eu fizesse, muitos iam cair, tenho certeza disso, e aqueles que caírem, muitos poderiam talvez nem voltar mais para a igreja de vergonha, sabia disso? Porque muitos ainda não estão arraigados à palavra da verdade, porque só estão aqui para receber,
o que o pastor fala. E Bíblia ninguém quer. Volta a frisar o versículo que fala: Paulo pregava a palavra. O pessoal falava assim: Paulo, peraí, está pregando, nós vamos ver na palavra se está certo. Se tiver certo, Paulo, nós vamos colocar em prática. E esses que olhavam a palavra não eram chamados de rebelde, eram chamados de nobres, homens formosos, mulheres formosas, nobres, porque eles tinham um prazer na lei de Deus. E hoje, se argumentam o pastor, é chamado de rebelde. Por isso que se eu fui numa igreja, visitar uma igreja, terminou o culto, eu peguei os 3 pastores que vocês estão pregando, está tudo errado, e eu mostrei na Bíblia. Eu saí de lá com sangue nos olhos. O que vocês estão pregando, está tudo errado. Quem é você para nos julgar? Eu não sou ninguém, mas a palavra os condena. E eu mostrei na Bíblia, mesmo assim não entrou na cabeça deles. Saí de lá, mas eu não aceitei a heresia que estava sendo pregada. Amém? E hoje, se eu estiver pregando uma heresia, como é que você sabe? Você está lendo Bíblia em casa? Você está observando mesmo o que o pastor está pregando? Se eu sou de Deus, a minha vida vai se inclinar para as coisas de Deus. Se eu não sou dele, meu amigo, a minha vida, a minha carne vai se inclinar para a lei do pecado. Pronto, é só você ler Bíblia, é só você ler o que está mais sendo alimentado dentro de você e acabou. Por isso que eu digo, todo mundo aqui é de Deus para mim, mas ele não vê da mesma forma. Samuel, eu não vejo como o homem vê não, eu vejo o interior. Por isso que ele olha o mais profundo do seu coração. Diga graças a Deus. Versículo 9, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba. João capítulo 1, 12, para a gente encerrar. Aqueles que são inclinados para as coisas do Espírito, esse é considerado filho. É isso que a Bíblia diz, a qual o Espírito clama Abba Pai, a qual o nosso Espírito, com o Espírito de Deus, testifica que somos filho dele. É isso que está escrito na palavra. João capítulo 1, 12, tem Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João capítulo 1, versículo 12. Está dando para entender, pessoal? Lá no comecinho, você estava Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Um versículo antes diz, 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Como volto a falar o que a gente pregou há 1 ano atrás, Deus, ele tem um povo para si, um povo escolhido. Os judeus eram o povo escolhido, só que depois da cruz, a pregação do evangelho foi voltado para os gentios, os gregos, os romanos, todo o povo. Porém nem todos são chamados de filho, somente aqueles que receberem o Espírito de Deus, só os que aceitarem a palavra de vida eterna. Porque a palavra de Deus diz, o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um só, e esse testifica dentro da gente que somos filhos de Deus. Os 3 testificam. Estava falando com o obreiro Ademir, você casado com a sua mulher, você homem, casou com a sua mulher, vocês se tornaram uma só? Se tornaram uma só carne. Mas são uma só carne? São 2 pessoas.
A gente está batendo na tecla, a gente está batendo a nossa cabeça em cima disso. Você casou diante do juiz, quando você casa, ou diante do pastor em cima do altar, ou diante do padre, serão uma só carne. A Bíblia diz que Deus, a palavra e o Espírito Santo são um só, e testifica juntamente com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós estamos nele, então nós três ou nós quatro, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o nosso espírito, somos um só. Testificamos que somos filhos dele. Se você tem o Espírito de Deus, a palavra habita em você, o Pai habita em você e o Filho habita em você. Os três habitam em você. Os três gêneros espirituais habitam dentro do seu ser, dentro do seu coração. Amém? É difícil entender? É muito difícil. Quando se baseia sobre a Trindade Santa. Se for olhar pela lógica, a gente está conversando sobre isso hoje. Se for olhar pela lógica, a Bíblia mostra numa parte que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas em outra parte mostra que eles não são um só. Tem três, que cada um tem o seu papel, é ou não é? Como eu voltei a frisar sobre o casamento. O casal, a esposa e o marido, quando casam, se tornam uma só mulher, uma só vida, uma só carne. É assim o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro da gente. Os três têm o mesmo poder dentro de um. Os três têm o mesmo poder, porque Jesus não está na terra. Quem está na terra é o Espírito. Porque se Jesus estivesse na terra, ele não falaria para os discípulos: eu vou junto do Pai, mas eu vou deixar o vosso Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. Amém? É isso que a palavra de Deus fala. Vamos firmar nossa cabeça na palavra. Aqueles que são de Deus se inclinam para as coisas de Deus, e aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Deus. Daqui a pouco esse tapete vai me derrubar um dia. Escuta o que eu estou falando. Ela está me dando rasteira, mas é que eu ando arrastando meio pé, né? Mas se você vê o pastor no chão, não é demônio não, tá? É que o tapete me passou a perna. Amém? Fora a parte, a brincadeira. Mas vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.